Olá, estamos de volta para mais uma aula, onde vamos falar de racionais hoje. Veja bem, antes de começar os racionais, vamos ver a necessidade da existência deles. Perfeito? Observe. Nós não definimos uma operação de subtração, que seria a operação inversa da adição, nos naturais, nem nos inteiros, né? Então, vou fazer isso agora. Nos naturais, não é possível, não da maneira que eu quero, como exatamente a operação inversa. Mas, nos inteiros, já existe esta possibilidade. Quer ver? Observe. Ó. A gente viu o seguinte. A gente viu o simétrico ou oposto de um inteiro. A gente observou o seguinte, né, que, por exemplo, o simétrico de 3 é menos 3. E a gente viu como é que achava. O simétrico de menos 5 é o 5. O que eu estou pensando aqui? A gente vai fazer o seguinte. Para significar a palavra simétrica em matemática, né, a gente vai colocar menos. Então, menos o 3, que pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim, é a mesma coisa, tá certo? E isso vai ser igual a menos 3, que é o simétrico de 3. Aí, o simétrico de menos 5, aí a gente sabe que é o 5. Então, vai ser isso daqui. Né? Então, o simétrico de um positivo é o número negativo. E o simétrico de um número negativo vai dar sempre um número positivo, né? Tá certo? Então, eu vou escrever essas afirmações aqui. Ó. Então, assim, ó. O simétrico de x é positivo se x é menor que zero e negativo se x é positivo, né? Outra coisa que a gente viu também lá foi a ideia de módulo, né, na aula anterior. Ó, tudo isso aqui, ó, eu até vou escrever assim, em Z. Tudo isso foi em Z, né? Módulo em Z. Módulo ou valor absoluto, aqui também tem dois nomes, tá certo? Aqui a gente definiu assim, ó. Dado x em Z, vírgula, o módulo de x, aí nós definimos assim, ó, é o próprio x se o x for maior ou igual a zero, e é menos x se o x é menor que zero. Né? Aqui, ó, tem uma conclusão interessante, que o módulo de x é sempre maior ou igual que zero. Perfeito? Devido a isso. Por quê? Porque, olha só, esse menos aqui na frente significa o simétrico, tá certo? Tá ok? Então, olha só, se o módulo de x é o próprio x, se ele for positivo, então o resultado é positivo. E o módulo de x é menos x, x é negativo, então vai dar o simétrico de menos x. E o simétrico de menos x, a gente já viu aqui que é positivo. Perfeito? Olha, o simétrico de um número negativo. E o simétrico de um número negativo, a gente viu que é sempre um número positivo. A gente acabou de ver isso aqui. Perfeito? Assim, a gente pode definir a operação chamada subtração. A partir dessa definição de simétrico, né? Então, dados x e y em Z, definimos x menos y igual a x somado com o simétrico do y. É assim que vai ser definida a subtração. O que eu ganho com isso? Ora, como o y é um número inteiro, o simétrico dele também é inteiro. Aí eu estou somando aqui dois inteiros, né? Então o resultado disso, ó, é sempre um número inteiro.
Né? Então, essa subtração definida aqui em Z, ela é fechada. É claro que lá nos naturais ela não é fechada, né? Porque não seria possível. Perfeito? Né? Lá nós demos uma outra ideia, que o menos na frente significaria caminhar para o sentido oposto em vez de ir para a direita. Perfeito? Aqui funciona? Claro que funciona da mesma forma. Tá certo? Você pode até pensar assim, ó, o que seria menos 5? Né? Seria caminhe para a esquerda, né? Ó, aqui fala, caminhe para a esquerda 5 unidades. Aqui ó, é o contrário disso. Bom, é o contrário de caminhar para a esquerda, então é caminhar para a direita 5 unidades. Se a gente fizer assim, ó, a partir do zero, né? Ó. Por isso que o resultado seria aqui 5. Perfeito? Então não teria nenhum problema. Isso funcionaria com qualquer número inteiro. Tá certo? Então é assim que se define a subtração em Z. Perfeito? Aí, ó. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, é chamado de minuendo. E esse cara aqui é chamado de subtraindo. Aí o resultado aqui, né, ó, que é o resultado final aqui, ó, isto aqui ou isto, tanto faz, é chamado de resto, né, que é o que sobra da subtração, ou resultado. Perfeito? E é assim que se define a subtração. Aí, por exemplo, tu quer assim, ó, 3 menos 1. Então, isso vai dar 2, né? Ó. Tu pode enxergar dessa forma que eu estou dizendo, não é? Ó, que seria 3 menos 1 é igual a 3 somado com o simétrico de 1, que é menos 1. Tá certo? Aí, ó, essa soma a gente já viu que vai dar 2. Perfeito? Aqui, ó. Agora, se fosse assim, ó, 3 menos 2. Aí, ó, pelo que diz aqui, ó, é 3 somado com o simétrico de menos 2, que é mais 2. Aí isso vai dar 5. Perfeito? Olha aí. Então vai funcionar bem. Tá certo? Tá ok? Então era isso que eu tinha para falar sobre a subtração, que aí a gente já pode ter. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente também tinha uma operação que era produto. E a gente precisava definir a divisão em Z, só que não dá, porque não vai ser possível, né? A gente só vai conseguir dividir dois números em Z quando o primeiro elemento da divisão, que é o divisor, ele for múltiplo do dividendo. Perfeito? Se ele não for múltiplo, não dá. O resultado não está mais em Z. Aí, como esse resultado não está mais em Z, aí a gente vai criar um conjunto onde esse resultado esteja, né? Ó, veja que a ideia é a mesma, porque se eu fosse subtrair lá nos naturais, né? A mesma ideia da subtração nos naturais. Eu tenho 5 menos 3, perfeito? Que é 2 nos naturais. Mas eu não tenho 5 menos 7. Por quê? Porque o resultado vai ter que dar um número negativo. E esse resultado não é natural. Por isso que eu não defini a subtração lá nos naturais. Perfeito? Aí eu vou fazer aqui com o mesmo princípio para definir a divisão, mas não agora, só depois. Agora eu vou falar dos racionais. Aí depois que eu falar dos racionais, aí eu digo como é que vai ser a divisão. Tá certo? Então vamos lá. Então, o que é os racionais? É um conjunto formado por todos os números dessa forma, tá certo? Tais que P e Q são inteiros, sendo que o Q não pode ser zero, né? Aqui a ideia do que não pode ser zero, você pode tirar daquela ideia de que eu estou pensando que P sobre Q, tá certo? Quer significar a divisão também, a divisão como nós conhecemos. Lembra da divisão como nós conhecemos? A gente divide P por Q, porque em Z, né? Isso aqui em Z. O que eu tenho? Eu tenho um quociente, que eu vou simbolizar pela letra maiúscula, tá certo? Vezes o divisor, mais um resto, tá certo? Sendo que este cara aqui e este cara aqui são sempre números inteiros. E o R está sempre entre 0 e Q. Sem contar com Q, né? Claro, como você vê aqui. Tá certo? Isso aqui é chamado de algoritmo da divisão.
Então eu estou pensando que quando eu falo essa divisão aqui, ó, é justamente essa divisão que eu quero mencionar aos senhores, que é a divisão comum que você já conhece, que eu não vou repetir aqui, que você já conhece, tá certo? Tá ok? Desta forma, o que é que eu vou obter? Eu vou obter vários tipos de números que podem ser representados por P dividido por Q, que pode ser escrito dessa forma ou dessa, né? Às vezes também a gente escreve assim, ó, P dividido por Q. Tá certo? Vamos lá para ver que tipo de números são esses. As frações, claro, né? Qualquer fração, né? Ó, tá certo? É sempre um número racional. Tá ok? Porque, ó, você nota que aqui, ó, é o inteiro 2 e aqui o inteiro 1. Aí, partindo daquela divisão que a gente sabe, né? Ó, 2 dividido por 1, ó, eu estou pensando que é assim, né? Ó, eu estou pensando que sai disso aqui. Ó. Olha como funciona bem direitinho. Vai ser 2 dividido por 1, o quociente é 2. Né? O quociente é 2, tá certo? Esse aqui é aquele Q grande, né? Aí o 1 é o divisor, que é esse 1 aqui mesmo, né? Mais um resto, que neste caso é 0, porque lembra que a gente falou que o resto está entre 0 e o divisor? Não é? Então está entre 0 e 1, então é 0. Tá certo? Agora aqui tem um detalhe, a gente aprendeu lá no ensino fundamental que quando o resto é 0 é porque a divisão é exata, né? Ou seja, o dividendo é múltiplo do divisor. É isso que quer significar. Mas aqui tem outras que não são exatas, né? Aqui temos uma outra que é exata, né? Aí temos essa que não é exata, esta que não é exata, mas que fazem parte de quê? São todos números em Q. Perfeito? Tá ok? Olha aí, 2/3 também. Não é? Além disso, tem os decimais. Porque os decimais também podem ser escritos com esse formato. Perfeito? Olha só. Não, olha aí. Os decimais, ó. Não, olha só. Tá? Aí você vai perguntar, professor, como é que eu vou escrever os decimais com aquele formato? Aqui é fácil, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 7.521 dividido por 1.000, lembra? Isso aqui é a mesma coisa que 5.629 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui embaixo, que 7, 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 10.000 ou 10. A quarta, tá certo? Aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa que menos 207 dividido por 10. Veja que o número de casas decimais é o número de zeros aqui da potência de 10, né? Perfeito? Olha aí. Sempre desta forma, ó. 3 casas decimais, 3 zeros. Uma casa decimal, 1 zero. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está errado. Aqui é 10 elevado a 5. É sobre 100.000, né? 10 elevado a quinta. Perfeito? Tá ok? Outro tipo de número que pode ser representado na forma de fração, não é? Deixa eu apagar aqui, a gente já viu aí a ideia. São esses aqui, ó. As dízimas chamadas de dízimas periódicas. Perfeito? Olha só. Por que periódica, né? O que é uma dízima? É um número decimal, só que com uma quantidade infinita de casas decimais. Não é como esse aqui, ó, que a quantidade de cada decimal é finita. Ó. Só tem 3, só tem 1, só tem 5, só tem 7. Aqui não, ó, há uma infinidade. Que você pode escrever assim, ó, com reticências no final, ou com uma barra da parte que repete, né? Ó. Aqui, ó, 75, 75, 75. Põe uma barra no 75 para significar que ele aparece indefinidamente. Isso aqui também são números decimais. Isso aqui, ó, você pode números racionais, né? Isso aqui você pode escrever assim, ó. A fração aqui pode ser 1 sobre 9. Perfeito? Desta forma, exatamente. Tá ok? Então é isso daí. Eu acho que a ideia é simples. Agora, você viu que transformar esses aqui, que são decimais, de quantidade de casas finitas, é bastante simples. Já esses aqui, ó, já são um pouquinho diferentes, né? A gente vai ver também como é que transforma esses aqui em decimais, perfeito? Tá ok?
vamos lá. Então tá aí vários outros exemplos, né? Tá. Então vamos falar das frações primeiro, né? Fração, a gente viu que é escrito dessa forma, né? A definição é, o que é a fração? É cada parte de um todo. Isso é uma fração. Perfeito? Ok? Aí, ó, escrito dessa forma, o número que está aí sobre o traço é chamado de numerador. O que está abaixo é chamado de denominador. E o numerador, ele quer dizer quantas partes você está tomando do todo que você dividiu, né? Que são os inteiros, né? O denominador, tá certo? Que é o de baixo, ele quer dizer em quantas partes total você dividiu o todo. Perfeito? Por exemplo, então se você tem 3 sétimos, é porque existia algo que você dividiu em 7 partes. Certo? E dessas partes todas iguais, elas têm que ser iguais do mesmo tamanho, você tomou apenas 3. Ó. 1, 2, 3. 3 sétimos. Né? Então, como está sendo dito, é o número de partes de um ou vários todos. Tá certo? E o denominador é o total de partes em que o todo foi dividido ou que o compõe. Perfeito? Então, ó, 7, porque eu dividi o todo em 7 partes, e dessas partes eu tomei apenas 3, né? Aí, ó, se você quiser se referir a esse restante aqui, ó, então aqui é 4 sobre 3. Ou sobre 3, sobre 7. Perfeito? Vamos prosseguir. Aí, olha só, nossos exemplos. 5 sobre 12, né? O todo foi dividido em 12 partes e eu tomei 5 dessas partes, que são as partes marcadas. As partes em branco, então, são 7 sobre 12. Perfeito? Olha aí. Exatamente como nós dissemos, né? Agora sim, ó. Lembra que era em quantas partes estava dividido inteiro? Aqui eu tenho 2 inteiros, cada um dividido em 12 partes, né? Aí eu peguei as 12 de um mais 3 do outro e deu 15 partes. Tá certo? Isso aqui é interessante que você pode escrever assim também, ó. 3 sobre 12 mais, não é? Ó? Aqui, ó, eu já ganho como é que é feita a soma, né? Ó, 12 sobre 12. Ou seja, isso é 1 inteiro e 3 sobre 12. Que é o que é? Ó, 1 inteiro mais 3 sobre 12. Perfeito? Então, essas são as formas de representar as frações. Aqui é como se lê. 5 dozeavos e no outro 15 dozeavos. Perfeito? Então, vamos continuar. Frações equivalentes. A ideia é a seguinte. Suponha que você pegou a fração 1/3. Aí eu vou lhe mostrar aqui como é que eu obtenho 1/3. Né? Aí eu vou marcar aqui a parte que é 1/3. Tá aqui, ó, esse é 1/3. Tá certo? Agora suponha o seguinte, que por algum motivo qualquer, eu precisei pegar esse 1/3 e dividir em mais partes. Então, vou pegar o inteiro e dividir ao meio. Tá certo? Aí, olha. É o mesmo objeto, só que agora ele está dividido em 6 partes e dessas partes eu tomei 2. Mas mesmo tomando essas 2, ainda é 1/3 de antes. Conclusão. 1/3, então, é a mesma coisa que 2/6. Perfeito? Aí suponha que eu ainda precisei dividir em mais partes, digamos. Vou dividir aqui, ó, 1/3 ao meio. E todos esses outros ao meio. Agora eu tenho quantas partes? Agora eu tenho 12. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 12 da nova divisão, né? Tá certo? Então, na verdade, a porção do todo é a mesma. Não mudou, que é 1/3. Só que eu posso escrever como 2/6 ou como 4/12. Então, essas outras frações são chamadas de frações equivalentes a 1/3. Né? Eu tenho outras formas? Claro que eu tenho. Eu podia ser assim, ó. 3 sobre 9. Bastava que eu dividisse em 3 partes, cada terço anterior.
Perfeito? Então, na verdade, existe uma infinidade de maneiras de escrever um terço. Por exemplo, pode ser um terço, ou 2/6, como eu acabei de colocar, ou 3/9, né? Ou ainda 4/12, como a gente viu, tá certo? Ou ainda 5/15. Todos significam a mesma coisa. Ah, professor, mas como um terço é positivo, eu só vou representar por positivo? Não, eu podia fazer assim, ó. Menos 2 sobre menos 6. Porque menos com menos é mais, lembra? Né? Tá certo? Então é assim que funciona. Tá? Podia ser menos 4/12, claro que podia ser menos 4 sobre menos 12, porque lembra que isso é divisão, né? Tá certo? Que eu ainda não defini, mas no final eu vou poder representar dessa forma. A gente vai já ver como a gente vai fazer isso. Tá ok? Então isso são frações equivalentes, né? É só multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Aí você tem uma fração equivalente à primeira. Ou dividir, né? Porque eu podia ter o 4/12 e dividir por 2 e ter o 2/6, né? Ó. Dividido em cima e embaixo por 2, ó. Aqui eu já ganho uma outra propriedade, né? Se eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu obtenho uma fração diferente, tá certo? Mas que representa a mesma quantidade da anterior. Do ponto de vista numérico, é a mesma fração, representada apenas de outra forma. Tá certo? Então, as frações equivalentes são isso. São representações diferentes para a mesma coisa. Olha aí. 15/12, né? Olha só. Aí, ó. 15/12, né? Ó, de novo. Tá certo? Olha aí. 15/12, então, é a mesma coisa que 5/4, olha aí. O que é que eu fiz apenas? O que é que eu fiz? Olha, eu tirei as linhas horizontais, né? Mas eu não mudei a figura. A figura é a mesma, né? A quantidade que eu estou tomando é a mesma do 15/12. Perfeito? E ficou 5/4, como você está vendo. Então, 15/12 é a mesma coisa que 5/4. Tá certo? Então, vou ter uma infinidade de frações equivalentes. Vamos continuar. Então, olha só. É só, como eu disse, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Aí você obtém fração equivalente à anterior, olha só. Olha aí. Aqui, ó, eu tenho 5/4. Aí, para obter essa fração que é equivalente a 5/4, eu multipliquei em cima e embaixo por menos 1. Neste outro caso aqui, para ter o 10/8, eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Ó. Nesse outro caso, que é 15/12, eu multipliquei em cima e embaixo por 3. E assim por diante, olha aí. Se eu multiplicar tanto em cima como embaixo pelo mesmo número, eu vou obter a mesma fração. Perfeito? A ideia é simplesmente essa. Tá? O que é uma fração própria? Uma fração própria é uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Perfeito? Se o numerador for maior ou igual ao denominador, aí a fração é chamada de imprópria. Perfeito? Tá ok? Olha só. Nossos exemplos de frações próprias. Olha. 2/7 menos 35/47, 5/7, 1237 sobre 1238, tá certo? Ó, eu coloco aqui o módulo, né? Porque você podia pensar assim, ó. Eu tenho o 35 dividido por menos 47. Essa fração é própria ou imprópria? Ela é própria, porque é em módulo, perfeito? Tá ok? Então, aqui as impróprias, como eu disse, né? O numerador é maior ou igual que o denominador. Aí, ó, as frações impróprias, elas já têm uma outra forma de representar, de ser representada, né? Não por fração equivalente, mas dessa outra forma, onde você coloca quantos inteiros ela vale mais a fração que juntada a parte inteira dá a fração original. Como aqui, né? Ó, 1 inteiro e 3/12, né? Ó. Aqui, olha só. 1 inteiro e 3 meios, tá certo? 19/9. 18 sobre 9 é 2, e aqui vão ser 2 inteiros mais um nono, veja bem. Então, olha só. Esse tipo de representação é chamado de representação mista da fração imprópria. Só quem tem representação mista é a fração imprópria. Perfeito?
Vamos seguir. Olha só. A fração imprópria aparente, quando P é divisível por Q. Porque, na verdade, a fração imprópria aparente é que você tem realmente um número inteiro. Só que foi representado por uma fração equivalente a ele, olha aí. Observe, 12 sobre 12 é 1. Ou menos 12 sobre 12 é o menos 1, menos 36 sobre 4 é o menos 9, 7 sobre 1 é o 7, né? Aí você pode perguntar, mas professor, por que eu preciso saber tanto essas representações? Porque a gente vai precisar somar a fração. E quando a gente for somar, a gente vai ver que tem casos que vai ser bem rápido e fácil, mas tem casos que a gente vai precisar ter esse conhecimento de fração equivalente para poder fazer a adição. É por isso que a ideia de fração equivalente é importante. Tá certo? Olha como eu represento o zero. Posso representar dessas várias maneiras o zero. Perfeito? Então vamos prosseguir. Frações imprópria aparente ainda, né? Assim, toda fração imprópria aparente é um inteiro, né? Como a gente acabou de falar. Devido a isso, ó, aqui que eu concluo, a gente já sabia que o n estava contido em z. Como toda fração aparente é um inteiro, né? E por ser fração também é um número racional, todo inteiro também é um número racional. Então, z está contido em Q. Perfeito? Menos A sobre B. Menos A sobre B. Ou ainda A sobre menos B. Então, qualquer fração pode ser representada desta forma, sendo que o A e o B são sempre números inteiros. Tá certo? Então, vamos prosseguir. Igualdade entre fração. Como é que você sabe que duas frações são iguais, né? A gente já viu que se elas forem equivalentes, já gera igualdade, né? Além disso, como é que você faz? Então, duas frações são iguais, então elas sempre são equivalentes. Começa por aí, tá certo? Mas acontece algo interessante, né? Vamos ver aqui naquele exemplo que a gente viu, né? O 2/6 aqui. A gente falou que era igual. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, que se você multiplicar esse por esse e este aqui por este outro, o resultado é sempre o mesmo, né? 6 igual a 6. Né? Por exemplo, 2/6 e 7/21. Por que elas são equivalentes? Porque elas são iguais, né? Como a gente havia dito, né? Porque ó, 2 vezes 21 é 42 e 6 vezes 7 é 42. Tá certo? Do ponto de vista descrito como divisão, ó, eu podia escrever assim, ó, 2 dividido por 6 igual a 7 dividido por 21. O que é que eu fiz? Eu multipliquei, na verdade, este por esse e multipliquei este por esse, né? Aí daí surge aquela máxima, né? De que você obtém quando duas frações são iguais. O produto dos meios, aqui ó, é o 6 e o 7, é igual ao produto dos extremos. Isso porque as frações são equivalentes ou iguais. Perfeito? Ok? Então vamos lá. Então aquela velha máxima, né, que a gente conhece, né, lá das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E isso ocorre quando as frações são equivalentes. Tá certo? Olha aí. Então, aqui está só escrito direitinho para que você não esqueça nunca, né? Uma outra forma de ver é a fórmula lá da proporção que eu acabei de citar, né? Ó, existe um K real, tal que AK é C e B vezes K dá o D. Pronto, é isso também, né? É o equivalente ao produto dos meios igual ao produto dos extremos. Perfeito? Aí, neste caso, né, ó, o K é C sobre A, ou ainda o K, B vezes C sobre D é igual a D. Perfeito? Que, na verdade, né, ó, é o nosso K aqui, né? Ó. Tá ok? Então, vamos lá. Na verdade, isso aqui é a prova da veracidade, né? Olha aí. Tá certo? Feito de maneira bastante simples, né? Agora vamos ver os decimais. Por que eu garanto que os decimais são racionais? Tá certo? Todo número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal dividindo A por B. Basta isso. Tá certo? Ou o resultado é um decimal exato, como por exemplo meio ou 27 sobre 100, ou ainda é uma dízima, né? Que é chamada de dízima periódica. Ou seja, tem infinitas casas decimais, mas elas seguem uma regra de construção bastante simples, né?
elas repetem indefinidamente uma parte dos números decimais com que aparece. Por exemplo, aqui, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Aí esse repete de novo, ó, e ele vai repetir de novo, indefinidamente, tá certo? Essa é a parte periódica da dízima, né? Nem todas as dízimas, né? Dízima é um número decimal que tem infinitas casas decimais. Isso é uma dízima. Nem todas as dízimas são periódicas. A gente vai ver isso já já. Primeiro a gente está vendo as que são periódicas. E depois a gente vai ver as que não são periódicas. Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, decimal exato. Numerador, numeral inteiro. Denominador, algarismo 1 seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais do número dado. Não. Isso aqui é só a regra para você saber como transformar, por exemplo, o 0,37 em 37 sobre 10. Né? Então, a parte inteira aqui, né, sem vírgula, e quantos zeros forem a parte decimal. Tá certo? Olha só. Então, aqui, seguindo essa ideia, vai ser 57 sobre 1000. Este outro, seguindo a mesma ideia, vai ser 1 sobre 1000. Perfeito? E assim por diante. Você vê que transformar um decimal exato em fração é bastante simples, né? Perfeito? É claro que aqui, ó, você podia fazer assim também, ó. Tá certo? Nada impede, não. Fica até mais simples de escrever, né? Aqui a ideia é interessante, que surge daquilo que nós chamamos de notação científica lá da física, né? Como? A gente viu lá no final do primeiro slide que 1 sobre A é a mesma coisa que A elevado a menos 1. E mais, que 1 sobre A elevado a N é igual a A elevado a menos N. Então, aqui, ó, eu posso escrever assim, ó. Igual, melhor aqui, 2631 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Aí daí surge aquela notação científica, ó, que você obtém da mesma forma. Ó. Se eu coloquei isso aqui, ó, na verdade, para eu colocar isso, eu dividi por 1000, né? Ó. Se eu dividir por 1000, eu acresci mais 3 casas decimais. Então, vezes... Não, aqui fica assim mesmo, né? Me perdoe. Eu vou ver um exemplo de notação decimal já já, tá? Ok? Então, olha só. É isso daí. Aí o exemplo de notação decimal que eu vou dar é para esse aqui, ó. 0,1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Por quê? Porque eu andei, ó, a vírgula para cá e para cá. Então, ficou 0,1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 0,1 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é a chamada notação científica, lembra? Né? Aqui, ó, eu vou colocar 5,7 sobre 100. Então, é a mesma coisa que 5,7 vezes 10 elevado a menos 2. Andei aqui, ó, duas casas. Então, ficou 5,7 sobre 100 vezes sobre 1000. Se fossem as 3 casas, era sobre 1000. Como agora ficou só... Eu eliminei 2 casas, então ficou sobre 100. Porque a terceira ficou aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui é a chamada notação científica que você aprendeu lá em física, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, então vamos lá. Nós dissemos que as dízimas periódicas são números racionais, tá certo? Aí a pergunta é, bom, são racionais? Então posso escrever naquela forma de fração, P sobre Q. Mas como é que eu faço isso? Bom, aí aqui está a regra. Passo 1. Chama de x a fração procurada e iguale a dízima periódica. Passo 2. Multiplique ambos os lados da equação por 10 se o período conter apenas um algarismo, ou por 100 se conter 2 e assim por diante. Tá certo? Isso aqui só funciona se não tiver parte decimal não periódica, tá certo? Como a gente vai ver no nosso exemplo agora. Tá certo? Depois subtrai a nova equação da inicial e isola o x. Simplesmente isso.
Né? O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, eu quero transformar 0,3333, né, ó, em fração P sobre Q. Como é que eu faço isso? Aí está dito passo 1, eu pego o x e igualo a dízima. Tá certo? Aí eu vejo, no período só tem um valor. Se só tem um valor, então eu multiplico por 10, né? Como foi dito lá no segundo passo. Quando eu multiplico o primeiro membro por 10, né? Que eu vou multiplicar aqui por 10. Ó. Tá certo? Ele fica 10x. No segundo é 3,3333. Tá certo? Aí o que eu faço? Subtraio essa dessa outra. Então, menos essa daqui, né? Quando eu fizer 10x menos x, né? Porque menos com mais é menos. Então, 10x menos x é 9x. Aí, esse aqui, ó, menos com mais de novo é menos. Aí, eu vou cancelar, ó, só a parte da dízima, né? Ó, e 3 menos 0 é 3. Então, isso aqui, ó, é x igual a 3 sobre 9. Isso aqui, ó, já é o resultado. Já seria uma forma de escrever, ó, na forma de fração. Mas a gente sempre quer a fração mais simples possível. Então, a gente pega a equivalente que seja mais simples possível. Como? Vou dividir em cima e embaixo por 3 e vou obter 1/3. Pronto. Então, 1/3 é a mesma coisa que 0,33333, né? Então, 0,333, escrito sobre a forma de fração, é 1 sobre 3. Perfeito? Ah, mas toda essa resposta estaria certa? Claro que tá. Só que é comum a gente sempre colocar na forma mais simples possível. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Olha aí. Exatamente como nós dissemos, né? Aí subtrai. 10x menos x é 9x. 7,77 menos 0,77. A parte que está igual, está subtraindo, está dando 0, né? E 7 menos 0 é 7. Então, isso aqui vai dar 7 sobre 9. Perfeito? Olha esse outro aqui, ó, com duas casas, né? Aí a gente iguala a x, que é o primeiro passo. Tá certo? Só que aqui são dois valores, né? Quando era só 1, na dízima, eu multipliquei por 10. Aqui, como são 2, eu vou multiplicar por 100. Perfeito? Aí no primeiro membro é 100x, quando eu multiplicar por 100. No segundo membro, quando eu multiplicar por 100, ó, saem dois valores, né? Da parte decimal para virar inteiro, né? Aí eu subtraio um do outro. 100x menos x é 99x. E exatamente como antes, ó, essa parte aqui, ó, vai cancelar com essa, porque aqui não aparece, mas também tem 43, etc, etc, etc. E 643 menos 3 é 637. Então, x é igual a 637 dividido por 99. Veja que, como eu disse, ó, isso só funciona quando na parte decimal aqui, ó, já começa com a dízima. Aí eu posso perguntar, e se fosse assim, 0,3777, como faria aqui? Ó? Porque esse cara aqui não está na dízima. E tu sempre tem que tirar a dízima, então tu vai ter que multiplicar por 100. Na verdade, tu vai multiplicar por duas vezes. Uma por 10 para tirar o 3 e depois por 100 para tirar o 7. Aí daí o processo é igual. Perfeito? Eu não quero dar detalhes dessa forma, porque vai estar no exercício, e eu quero que você tente e me pergunte. Adição em que? Como é que soma duas frações? Por exemplo, meio mais 2/4. Ora, como é que você vai fazer isso? Ah, aqui é fácil, né? Porque como é esse aqui, ó, apesar de não parecer, ele é do tamanho desse. Então, ele vai encaixar aqui, ó. Então, isso aqui vai ter que dar um inteiro, né? Mas como é que eu vou fazer essa soma? Meio mais 2/4? Como é que vai dar um inteiro? Tá certo? Aí eu pego aqui, ó, uma fração equivalente. Eu divido aqui em 2, ó. Ah, aí os denominadores ficaram iguais. Tá certo? Como os denominadores ficaram iguais, ó, então eu também tenho 2/4 ali, né? Aí 2/4 mais 2/4 é 4/4, que vai dar 1. Né? Aí quando eu juntar esse pedaço aqui e mais esse pedaço, aí vai dar um inteiro de antes, né? Aqui cria a seguinte regra, tá certo? Se os denominadores não forem iguais, você tem que fazê-los ficarem iguais, perfeito? Para poder fazer a soma. Se eles já forem iguais, ótimo. Você só repete o denominador, ó, e soma os numeradores. 2 mais 2, 4.
tá certo? Repete o denominador e soma os numeradores. Mas quando não forem, vocês têm que fazê-los ficar igual. Tem outra forma? Claro que tem. Ó. Uma outra forma de fazer isso, fazer os denominadores ficarem iguais, é só você fazer assim. Ó. Multiplicar os dois. 2 vezes 4. Aí daí, ó, multiplicar em x e somar os resultados. 1 vezes 4 é 4, mais 2 vezes 2, 4. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 8, que também é uma outra forma de fazer assim. Por quê? Ó? Porque, na verdade, você multiplicou por 4 em cima e embaixo, aí deu 4 sobre 8. Ó. 4 sobre 8. E aqui multiplicou por 2. 2 vezes 2, 4. Sobre 2 vezes 4, 8, né? Pegou frações equivalentes nos dois. Né? É só outra forma de fazer a mesma questão, né? Agora, olha esse outro aqui, ó. 4 nonos mais meio. Esse aqui tá mais complicado, né? Tá certo? Esse aqui tá mais complicado, né? Mas olha só a ideia. Eu acho que dá para fazer assim, ó. Eu vou dividir esse aqui ao meio. Será que dá? Acho que não dá não, né? Eu vou dividir esse aqui ao meio. Tá certo? Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dividir em 9 partes, né? Tá certo? Eu tenho que dividir esse aqui em 9 partes, né? Mas aí como é que eu vou dividir em 9 partes esse? Perfeito? Não. Ó, dividir cada uma aqui ao meio, ó, para poder funcionar. Não, é ao meio, mas não daquele jeito, olha só. Né? Agora ficou, agora deu, né? 18 partes. Então, eu divido esse aqui em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, agora tem 18, né? Então aqui, ó, é 9 sobre 18 e aqui é 8 sobre 18, como você está vendo aí, né? Tá certo? Agora dá para fazer, né? O denominador dos dois está igual, de ambos é 18, né? Então vai ficar 8 sobre 18, que é o 4 nonos, e 9 sobre 18, que é o meio. E isso vai dar 17 sobre 18, né? Aí você, quando você juntar, ó, aqui você vai pegar, acrescentar 9 partes aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ficou 17 sobre 18. Perfeito? Tá ok? Então é assim que faz a soma sempre, né? Tá certo? Aí assim, ó, já que a soma é feita dessa forma, aí eu vou definir a adição mais de um modo mais geral, né? Sejam RS em Q. Então, existem A, B, C e D em Z, com B diferente de 0 e D diferente de 0, de tal forma que o R pode ser escrito dessa forma e o S dessa outra, né? Aí eu vou definir R mais S. Olha aí. Definimos a adição em Q por R mais S, que é A sobre B mais C sobre B, por A sobre B, C, o R, B sobre B, o S. Aí aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma. Ó. Eu vou substituir pela seguinte fração equivalente. Vou multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por D. E vou multiplicar aqui em cima e embaixo por B. Aí vai ficar... Né, ó? Observe que a fração original praticamente ficou a mesma, né? Ó? Eu só multipliquei em cima e embaixo pelo B e D. Então, eu obtive duas frações equivalentes às primeiras. Então, elas representam o mesmo valor, só que com denominadores iguais. Aí, como é que soma? Né? Ó, pelo que nós vimos, repete o denominador e soma os numeradores. Então, é assim que é definida a soma. Espera aí que eu cometi um pequeno equívoco aqui. Escrevi B, né? E não é B, é o D. E a soma fica sendo dessa forma, né? Tá certo? Agora eu vou apagar e colocar o que está no slide para você ver direitinho, né? Olha só, exatamente o que nós dissemos, né? Houve um pequeno equívoco aqui. Aqui é B, tá? É B sobre D.
Mas eu vou consertar e enviar direitinho para os senhores. Tá certo? Então vamos continuar. Tá ok? Então é assim que é feita a adição em Q. Tá certo? Aí isso contempla exatamente o que a gente fez antes? Claro que contempla, né? Tá certo? E esse número ainda é uma fração. Ah, como assim é uma fração? Para ser uma fração, o numerador tem que ser um inteiro e o denominador também. Ó. Mas aqui ó, é produto de inteiros que é inteiro. Produto de inteiros que é inteiro. Então, esse é um número inteiro, esse é um número inteiro. Então, a soma é um inteiro. E aqui é produto de inteiro que é inteiro. Então, numerador inteiro, denominador inteiro. Então, é um número racional. Perfeito? Então, conclusão. A adição é fechada em quê, né? O produto é bem mais simples, né? E o produto, como funciona em quê? E o produto é feito assim, ó. R sobre S, Q, aí de novamente do mesmo jeito que antes, as definições. Aí como é que a gente define? Olha só. R vezes S é A sobre B, C sobre D. Aí neste caso é simplesmente A vezes C e B vezes D. Tá certo? Então assim que é definido o produto em Q. Como surge? Se vocês quiserem, a gente pode fazer lá aquele mesmo esquema da adição, a gente pode fazer aqui com o produto, né? Só para mostrar a ideia de como surge, né? Por que tem que ser dessa forma? Quer dizer, na verdade não é um porquê provado, mas é um porquê que dá a ideia, né? De como as coisas funcionam. Tá certo? Ó, outra coisa importante é saber das propriedades, né? A adição tem elemento neutro, claro, né? Aí você vai dizer, ó, professor, mas esse é um número natural. Mas lembra que o N está contido em Z, que está contido em Q. Então, ó, o zero pertence a Q. Né? E nós vimos como é que a gente pode escrever o zero aqui. Ó. Podia ser 0 sobre 1. É a fração que está em Q. Perfeito? E funciona exatamente como a gente sabe. R mais 0 é igual a 0 mais R, que é R. Quer ver? Ó? Pense assim. Ó. A gente falou que o R era a fração A sobre B. Olha como funciona. O resultado tem que ser esse aqui mesmo, né? O que é R mais 0? Vou fazer só uma aqui. Então, isso aqui vai ser A sobre B mais... Aí, esse zero, como ele tem que ficar na forma de fração, escreve ele assim, né? Uso da definição de adição. 1 vezes B, A vezes 1, mais B vezes 0. A vezes 1 é A, B vezes 0 é 0, sobre o B. Então, isso vai dar A mais 0 é A, porque ele também é o neutro dos inteiros, né? Ó, sobre B. E isso é o R, né? Ó. Então, R mais 0 deu o próprio R. Perfeito? Por isso que o zero é o neutro. Por isso que o zero é o neutro da adição. Tá certo? No produto, quem é? De novo, eu vou emprestar lá dos naturais o 1. Tá? E o processo de funcionamento é o mesmo, né? Eu sei que esse aqui é o A sobre B. Esse aqui eu posso escrever 1 sobre 1. Pela definição é numerador pelo numerador. Então é A vezes 1 sobre denominador pelo denominador. B vezes 1. Então isso aqui é A sobre B. Pronto. A sobre B é o R, né? Tá certo? E como os inteiros é comutativo, então vale a comutatividade aqui também, né? Perfeito? Como a gente havia dito, né? Perfeito? Comutatividade. A ordem das parcelas não altera a soma. E a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Aí como é que é a adição? R mais S igual a S mais R. Mesma coisa que antes. A sobre B mais C sobre D, que é o R e o S. Aí a gente definiu isso aqui assim, ó. AD mais BC sobre BD. Eu posso reescrever tudo assim, né? Ó. BA mais, melhor, pela comutatividade dos inteiros, eu posso fazer assim, ó. BC mais AD sobre DB. Por quê? Porque aqui é produto de inteiros, é comutativo, né? Ó. Aí voltando, isso aqui ó, é a mesma coisa que BC sobre DB mais AD
sobre DB. Aí eu posso cancelar isso com esse, e esse com esse, a gente já viu que pode fazer isso, né, porque é divisão. Aí fica C sobre D mais A sobre B, que é o S mais o R. Então, esse negócio realmente é comutativo. Tá certo? Então, você vê que a gente prova de maneira bastante simples, né? E o produto R vezes S é igual a R vezes S, claro. Mesma coisa que antes. A sobre B vezes C sobre D é igual a AC sobre BD, que é igual a CA sobre DB, pela comutatividade dos inteiros, né? Que A e C e B e D são inteiros. Então, isso aqui é C sobre D vezes A sobre B, que é o S vezes o R, e aí fica aprovada a comutatividade, tá certo? Que aqui, ó, é o R vezes o S, tá? E da mesma forma, de maneira bastante simples, você consegue provar todas as outras propriedades que funcionam direitinho, né? Ó, a associativa, tanto da adição quanto do produto, tá certo? Agora aqui, ó, tem o elemento inverso, né? Ó, claro que existe menos R em Q, tal que R mais menos R é igual a zero, né? Aqui a ideia é a mesma, eu tenho A sobre B, aí esse menos na frente é o simétrico, né? Ó, mais o simétrico de A sobre B, né? Pela definição, isso aqui, ó, é B vezes B, AB menos AB. Então, isso aqui é 0 sobre B vezes B. Como o denominador não é zero, né? Isso aqui vai dar zero. Pronto. Tá certo? Realmente é o simétrico, tá? Tá? Também chamado inverso aditivo ou simétrico, né? Agora, aqui surge algo que não tinha lá nos inteiros, que é o inverso multiplicativo, né? Existe um R-1 em Q, tal que R vezes R-1 é igual a R-1 vezes R, igual a 1, para todo R em Q. Só tem um problema aqui, ó, que o professor cometeu um equívoco, né? É em Q asterisco, tá certo? Só tem inverso os números. Não, deixa eu mudar, fazer uma mudança aqui, tá errado aqui. Não é aqui não, é aqui, ó. Para todo R em Q asterisco, né? Ou eu colocaria aqui o asterisco, ou colocaria assim, ó, para todo R em Q e R, não nulo, né? O nulo não tem inverso multiplicativo, tá bom? Tá ok? Para existir esse inverso multiplicativo, é necessário que o número não seja zero, tá bom? Senão não existe, né? Aí a ideia aqui é a seguinte. A ideia aí, a gente infelizmente não viu. Como é que surge o que é o R-1, né? A gente não definiu o que seria o R-1. A gente sabe que ele existe, a gente vai já definir. E que funciona dessa forma. Então não vou escrever nada aqui, né? Eu estou dizendo que ele existe, eu vou provar que ele existe, já. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, também chamado de inverso multiplicativo. Tá certo? Agora, elemento inverso aditivo ou simétrico, né? Vamos ver como é que ele surge. Se o R é A sobre B, ele é menos A sobre B. Perfeito? Como a gente acabou de ver. Elemento inverso multiplicativo. E como é que ele surge? Se R está em Q, então existe A e B, tá? Acho que é com B diferente de zero, tal que R é A sobre B. Agora, aqui tem um detalhe, né? R pertence a Q asterisco, né? Então, é aqui, ó, A e B, Z asterisco. Então, isso aqui não precisa. Por que não precisa isso? Porque se é asterisco, aqui não tem o zero. Então, o A não é zero e o B também não é zero. Você me perdoe aqui, depois eu conserto tudo direitinho para você, tá bom? O A e o B não são iguais a zero. Veja que para as frações em geral, o A sobre B, né? Eu tenho que o A e o B são inteiros, sendo que só o B não é zero, tá certo? Aqui não. Para a existência do inverso multiplicativo, o inverso multiplicativo só existe de
racionais não nulos, né? Então, tanto A quanto B não podem ser iguais a zero. Então, essa fração, ó, esse nunca vai ser zero e esse nunca vai ser zero. Por quê? Porque o R não pode ser zero, tá certo? Então, vamos continuar. Então, R menos 1, ó, é a mesma coisa que 1 sobre R, como a gente definiu antes. Tá certo? Que nós vamos simbolizar assim, ó, B sobre A. Tá bom? Esse vai ser o símbolo para R menos 1. Tá? Vamos continuar. Distributividade. Distributividade é aquela que a gente já conhece, também é fácil provar, não vou fazer aqui. Tá certo? Não é, ó, a da distribuição, né? Que você pode fazer o parêntese e somar, ou multiplicar o R por cada parcela e somar o resultado. Tá certo? Agora sim, vamos definir a divisão em quê? Aí a divisão vai ser feita a partir da existência do inverso multiplicativo, né? Sejam RS em que A, B, C e D em Z, com B diferente de 0 e C diferente de 0. Aqui a divisão então, é para todos os números, então não importa, né? Ó, tá certo? B, C e D diferente de 0, tá certo? Ó, veja aqui, desta forma, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que esse aqui, há a possibilidade dele ser igual a 0, mas esse aqui, ó, ele nunca pode ser 0. Tá certo? Por quê? Porque eu vou definir R dividido por S. Então, ó, o divisor nunca pode ser 0. Por isso que o C não é 0 e o D não é 0, né? Por quê? Esse número aqui, ó, vai ser sempre diferente de 0. Tá certo? Esse outro não. Esse outro há a possibilidade. Se ele for 0, não tem problema, né? O A pode ser 0. Mas do outro não. Tá bom? É só essa explicação aí que faltava. Então vamos lá. Definindo a divisão em que? Por R dividido por S, ou R sobre S, que é R vezes S menos 1. Ou seja, dividir dois números racionais é pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Daí a necessidade do segundo nunca poder ser 0, né? Porque senão ele não teria inverso. Tá, ok? Então isso vai ser A sobre B vezes D sobre C, né? Aquela história que você aprendeu. Quando divide duas frações, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida, né? Só que aqui razoavelmente justificado. Tá bom? Então vamos continuar. Que também, claro, é um número racional. Hein? Aí, ó, a divisão aqui, ó, ela é fechada em que? Enquanto que a divisão lá nos inteiros não podia ser fechada porque eu podia dividir um número inteiro por outro, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas se o dividendo for múltiplo do divisor, funciona, mas se não for, não vai funcionar. Perfeito? Então vamos continuar. Potências em que? Tá certo? Bom, essa parte de potência, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar para a próxima aula.